Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E agora, né, feita essa etapa da validação estatística, né, com o índice kappa, né, que foi na verdade um teste, né, com conjuntos de pares de observações, né, e que nessas observações nós tivemos a verdade terrestre como base, e o outro par de observação foi um método qualquer aí de classificação, né? Seja ele manual, classificação supervisionada por sensoramento remoto, não supervisionada, e no caso, né, para esse mapa, tendo aqui então, mais uma vez, o exemplo aqui de Nepomuceno, nós utilizamos o método da máxima verossimilhança, certo? E coletamos os pontos de acurácia, né? Aqui os pontos de acurácia, obtivemos um número suficiente de amostras, né, para avaliação da acurácia da classe, obtivemos um kappa aceitável, acima de 0,8, então, na hipótese de nós assumirmos esse mapa, nos resta agora nós quantificarmos as classes de uso e cobertura. E essa vai ser a primeira parte que eu gostaria de mostrar para vocês. E a segunda parte, né, que a gente já estava fazendo, seria a questão da... Deixa eu só ajeitar aqui. A questão da gente cortar todo o mapa de uso e cobertura para a gente avaliar as áreas de conflito, né, de uso e cobertura da terra em áreas de preservação permanente. Lembra que a gente fez aqui a questão das APPs, com foco aqui nessa drenagem urbana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o mapa de uso e cobertura, tá, com esse arquivo aqui, ó, né? Então, vai ficar o uso e cobertura dentro aqui das áreas de proteção permanente. E o que acontece? E tudo que não for mata nativa, incorre numa situação de conflito, né? E aí é interessante, então, se avaliar o que está acontecendo, o porquê, qual que é o contexto, qual que é a situação da área, né? De um ponto de vista da gente avaliar questões de impactos ambientais e também, né, como a gente vai fazer na primeira parte, a questão da quantificação, a gente também pode quantificar em hectares ou em quilômetros quadrados justamente as áreas de classe de uso e cobertura da terra que vão estar dentro dessa que nós chamamos de máscara de APP, né? Bom, pegando mais uma vez a questão da anatomia, né, dos sistemas de informações geográficas, né, uma das funções do SIG, né, alguns de vocês já viram isso, é a operação que nós chamamos de análise de proximidade, certo? Análise de proximidade e também o que nós chamamos da operação de máscaras. A análise de proximidade foi justamente o que nós fizemos em relação para obter as distâncias, né? Aqui, por exemplo, da nossa drenagem, o que nós chamamos de análise de proximidade. Então, o que acontece? São os 30 metros, né, no caso da legislação das drenagens, aqui dessa drenagem, né, que nós chamamos de buffer, né, e de um raio de 50 metros aqui na área da nascente. Então, essa é uma das funções, né, do que o SIG pode nos proporcionar, né? A outra questão da anatomia do SIG é uma capacidade, né, que o SIG tem de fazer o recorte de áreas, isso a gente já fez em outros momentos aqui, o que nós chamamos de operação de máscaras. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante também, nós chamamos de operações de máscaras ou também overlay, né? Então, eu posso, inclusive, posso escrever aqui, né, a questão da anatomia do SIG,
certo? Nesse caso, então existem outras funções do ponto de vista da anatomia do SIG, né? Mas nós falamos aqui em relação à análise de proximidade, né? Ou comumente chamado de buffer, certo? E no caso aqui nós trabalhamos os 30 metros, eu vou abreviar aqui, né? 30 metros para drenagem, de acordo com a legislação, e 50 metros para as nascentes. Mas ele pode ser usado para outras funções, né? A questão do buffer, né? Pode ser usado, por exemplo, para análise de áreas dutoviárias, para fragmentos florestais para zonas tampão, questão de ecologias de paisagem, né? De fragmentos florestais. E outro que a gente vai utilizar aqui, né? Que nós chamamos de operação de máscaras, né? Então vou até colocar aqui, né? Algumas funções do SIG, né? Vou elencar duas aqui. Existem outras várias, né? Que é para o nosso exemplo. Então, operações de máscaras, comumente chamado também de overlay, tá? Vou colocar aqui o overlay, que seria um recorte, né? Do todo pela parte, tá? Então, no nosso caso, ia ser o seguinte, seria o recorte, deixa eu colocar aqui, seria um recorte, né, do todo. Qual que seria o todo nesse caso? Seria, vou colocar aqui, ó, o nosso mapa de uso e cobertura. Tá vendo, pessoal? Esse é o todo. Uso e cobertura da terra do município de Nepomuceno. Certo? Muito bem. Qual que é a parte? É o que me interessa, né? Seria a parte que estaria contida dentro daqui da área do buffer, né? Posso até tirar a drenagem daqui, né? Então seria só essa parte, né? A minha área de interesse. Eu quero o conflito de uso em área de preservação permanente que esteja contido dentro aqui dessa máscara de APP. Tá? Então, no SIG, né, sendo uma das funções do SIG, nós então trabalharíamos com o conceito de operação de máscaras, né, um recorte do todo. Qual que seria o todo? O todo, então, seria, né, vamos falar assim, a imagem classificada. Então, seria do uso e cobertura da terra de Nepomuceno. Certo? No todo, né? E isso aqui seria pela parte, né? Então, vou colocar aqui, ó, pela parte. O que seria pela parte? A parte seria, então, justamente o polígono, né, que nós geramos um polígono, né, ou, né, que nós podemos chamar também de máscara, né, polígono, né, da área de APP, ou seja, daquelas drenagens, né, que visaram aí uma perspectiva de uma escala maior, sendo aí análise de áreas mais urbanas. Então, é o todo pela parte, certo, pessoal? Então, o que isso possibilita para a gente? Né? A gente poder inferir um pré-diagnóstico, né? Vou colocar aqui, então, função. Elaborar pré-diagnóstico da área do estudo, né,
com os conflitos em app. Em app. Ou seja, tudo, né, o que é o conflito em app? Conflito em app. Vou até colocar aqui, ó, né, para a gente aproveitar o espaço aqui, ó. O que seria o conflito em app? O que não formata, que não for, né, da classe mata nativa, certo? Porque dentro da app, como é uma área de proteção permanente, né, a única classe de uso e cobertura que tem que estar lá é mata nativa, né? E aí a gente, com essas áreas em conflito que possam aparecer para a gente pode justamente visitar essas áreas, né, e verificar o que está acontecendo. Esse elemento pré-diagnóstico, né, nos permite, então, analisar essa questão na área de estudo e quando o produto estiver pronto, né, eu vou mostrar isso para vocês, para a gente fazer algumas incursões nessa área para ver o que está acontecendo. Se é uma questão de ocupação irregular, se é uma questão, por exemplo, de alguma erosão hídrica laminar ou principalmente linear, né, sendo aí alguma vossoroca, né, alguma ravina também que esteja ocorrendo na área, né, ou outros usos aí que estejam em conflito. E outra questão que pode ser verificada seria justamente a gente quantificar, né? Então são duas coisas, né? Então a função 1, né, seria 1, elaborar o pré-diagnóstico da área de estudo, né? E o 2 seria o que então? A gente consegue quantificar, né, em hectares ou quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados, opa, deixa eu só corrigir aqui. Quantificar em hectares ou quilômetros quadrados as classes, né, que estão em conflito. Conflito ou desacordo, né, com as áreas, né, de preservação permanente. Em conflito com as áreas de preservação permanente, ou seja, em desacordo com a legislação, certo? Então, aí é uma parte também que seria bem interessante, tá bom? Então, estou explicando para vocês o que a gente vai fazer, o que a gente vai executar, e aí a gente já vai para a prática, ok? Bom, então a gente pode voltar aqui no nosso programa, tá? Para a gente executar essa função, ok? Então tem alguns mecanismos aqui para a gente poder justamente executar. Primeiro a gente pode fazer a própria quantificação, né? A gente já fez isso em outro vídeo, ok? Mas acho que vale a pena aqui repetir, tá? Lembrando que a gente já tem um raster, ok? O que é um raster? É um arquivo do tipo imagem, né? Que nós temos a questão do pixel, linhas e colunas, certo? Então, se eu clico aqui, por exemplo, nesse arquivo, né, que foi gerado, como eu falei, é uma imagem classificada, né? Então, eu venho aqui nas propriedades aqui desse arquivo e ele vai abrir aqui para a gente alguns atributos. Então, o primeiro deles é a questão das linhas e colunas, né? O tamanho do pixel, certo? Né? Aqui ele está falando o cell size. O tamanho do arquivo tem aproximadamente 14,48 megabytes. Né? Mais um indício aqui que ele é um arquivo do tipo imagem, né? O formato dele é um formato TIFF, né? 8 bits, certo? E aqui a questão, né, do retângulo envolvente dele, né? X mínimo, X máximo, o X
da parte inferior esquerda, né, o X da parte inferior direita, superior direita, né, aqui no esquema de coordenadas UTM. Aqui o datum, certo? Sendo aqui o datum sendo Sigas 2000, zona 23 Sul, que é a nossa região, certo? E é isso aí, né, o principal. Então, ele é um arquivo mesmo do tipo imagem. Certo, pessoal. Então, primeira coisa, né, como eu havia comentado com vocês, então, tendo verificado, né, o formato desse arquivo, a gente vai, então, fazer a quantificação das áreas de classe de uso e cobertura em quilômetros quadrados e em hectares. A gente pode vir aqui, então, no arquivo com o botão direito. A gente vem aqui em Open Attribute Table, certo? Lembrando, pessoal, que esses mesmos procedimentos podem ser realizados em qualquer outro SIG, né? Então, seja ele o Spring, seja ele o QuantumGIS, tá? Seja ele o Env, ou ERDAS, certo? Isso aqui dá para fazer em outros SIGs e a gente tem exemplos que mostram isso também. Ok? Então, a gente abre aqui a tabela de atributos do arquivo. Olha, aqui ele já está, na verdade, até já quantificado, né? Já tem as áreas quantificadas. Como que a gente vai explicar aqui? Aqui para classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas a gente pode calcular novamente, tá? Então, vamos ver se vai bater, inclusive, com esses valores que a gente já tem aqui. A gente pode vir aqui, então. A gente pode aderir uma coluna na nossa tabela, certo? Ele vai abrir, então, aqui, né, a questão do campo, adicionar campo, né, add field, e aí o nome do campo a gente pode colocar área, vai diferenciar um pouco do outro arquivo que a gente tem, a área primeiro em quilômetros quadrados, e como ele não vai ser uma questão de produto, de divisão, a gente não vai ter um número inteiro, né, como resultado. Então, ele precisa ser um número real. A opção para número real aqui, ó, é o dado do tipo float, ok? Do tipo float. Então, a gente coloca aqui, área quilômetros quadrados. Ele está falando que já tem o nome desse arquivo aqui, então ele está colocando um sufixo 1. A gente pode colocar. Do mesmo modo, eu posso vir aqui, adicionar campo, e eu vou colocar área underline HA, certo? Que vai ser em hectares. Vou colocar também já o sufixo 1, que ele vai acabar pedindo. Né? Também vai ser a mesma coisa, eu posso colocar aqui como número real, float, ok, certinho. Então, aqui, né, do 1, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do 1 ao 7, né, nós temos a contagem do número de pixels para cada classe, tá? Levando em consideração que a gente tem um pixel de 8 metros, tá? Muito provavelmente essa imagem foi derivada de uma imagem de satélite de 8 metros de resolução, tá? E é bem provável que ela tenha sido derivada do produto do satélite Sibers 4A, sensor WPM. É bem provável, tá, que essa imagem aí que a gente tem essa resolução espacial de 8 metros. Tá? Ah, professor, como que você viu essa opção que é 8 metros? Aqui, gente, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, cell size. Tá vendo? 8 por 8 é o tamanho do pixel. Cell size X e Y é o tamanho do pixel. Então, a gente já tem essa informação em conta. Né? A gente já leva em conta essa informação que é importante. Primeira coisa, então. Então, a gente... Olha só como que o cursor vai ficar aqui, ó. Né? Ele vai ficar com uma seta preta. Se eu tiro, ele sai. Ó. Mas se eu coloco nessa parte, ele vai ficar desse formato, dessa cor. Eu vou clicar com o botão convencional, certo? E eu vou clicar com o botão direito. Né? Ao clicar com o botão direito, vai aparecer essas possibilidades aqui para mim.
E a gente já pode vir aqui na calculadora de campo, né, em Field Calculator. Muito bem, ele está falando para a gente que qualquer operação que a gente faça, né, com essa coluna, né, com essas linhas, com essa classe, com o que está selecionado, não tem volta, né? Se o resultado sair errado, tem que fazer de novo, se a gente fizer algum procedimento errado, tudo bem. E ele vai abrir essa tabela do Field Calculator para a gente, ok? Sendo então área, underline, km2, né? Então a gente quer em quilômetros quadrados, é igual ao número de pixels, que seria count, ok? Número de pixels. Onde está o count? Essa coluna aqui, tá vendo? Count. Vezes, tá? Vamos lá. Se a gente está assumindo que a resolução espacial é 8, né, o tamanho do pixel, então quanto que é a área de um quadrado, de um pixel, de 8 de um lado e 8 do outro? 8 vezes 8 igual a 64, certo, pessoal? Então a gente vai colocar 64, né? Assumindo, né, que a resolução espacial do dado, né, da imagem classificada que a gente tem é de 8 metros. Então, 8 vezes 8, né? Então, os lados, né, do quadrado, 64. Tá certo? Então, count vezes 64 dividido pelo valor que vai dar a área em quilômetros quadrados. Então, a gente tem que dividir, né? Olha só que eu vim aqui nessa barrinha aqui, ó, do dividir por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ok, pessoal? Né? Então, em quilômetros, né, vai dar 1 milhão. E aí, eu vou aqui, eu posso já dar o ok, ó. Vamos ver o que ele vai dar pra gente. Isso, mesma coisa, ó. Então, bate justamente com essa outra área aqui, ó. Então, é isso, certo? Então, isso é importante a gente recordar que muitas vezes tem gente que acaba se confundindo nessa hora de obter a informação da área, né? Então, vale a pena que a gente recordar para depois a gente fazer a mesma coisa para a área de conflito de uso e cobertura da terra que a gente vai ter na área de proteção permanente, né? Muito bem. Então, mesma coisa aqui, ó. Posso clicar aqui, clicar com o botão direito, Field Calculator, né? Vai aparecer a mesma mensagem. E aí é o seguinte, como agora é hectares, o valor aqui, em vez de ser 1 milhão, vai ser 10, 1, 2, 3, ok? Vai ser 10 mil, certinho? Então a gente pega, na verdade, a gente só vai estar mudando 2 casas decimais do valor que a gente já tem. Então vou dar aqui o ok e justamente vai bater com o valor, né, que a gente já tinha feito. Ok? Então fizemos essa parte. A gente pode até excluir aqui, né? Mas vamos deixar, né, para ficar o exercício. Eu fecho. E agora, né? Agora que são elas, certo? Agora a gente vai vir para a segunda parte, justamente a questão da operação de máscaras, certo? Vamos lá então. Lembrando que extração de máscara é a relação que a gente tem do todo pela parte, ok? Então, seria a questão do todo pela parte. Qual que é o nosso todo? É o uso, a imagem classificada. O uso e cobertura da terra, do município de Nepomuceno, pela parte. Qual que é a parte, pessoal? Qual que é a parte nossa? É o polígono da máscara, que eu vou mostrar para vocês, né? O polígono da máscara, que é justamente, a gente até já mostrou, já colocou aqui para vocês, aqui, ó, certo? Esse arquivo que a gente produziu aqui. Vamos então para a operação, pessoal, vamos lá. Então, a gente vem aqui no procurar, tá? No nosso procurar, ok. Aqui eu vou colocar aqui... olha só, quando a gente estava cortando vetor com vetor, então lembrando, qual que é a entidade de vetor que nós temos? Linha, polígono, ponto, né? São essas representações vetoriais. Agora a gente está numa representação
matricial, uma representação de imagem, uma representação do tipo raster, né? Que é essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Quando a gente tem essa representação, embora o mecanismo seja o mesmo de recorte, né? Aqui a gente vai ter uma designação diferente, que é mask, ok? Para a gente fazer o corte, né? Se no anterior a gente tinha a função clip, né? Aqui a gente vai ter a função mask. Tem gente que confunde, né? Quer tentar recortar a imagem como vetor e não dá certo, né? Pelo comando clip. Aqui a gente tem que vir em mask. E aqui justamente nessa função chamada extract by mask, ok? Extract by mask, onde está aqui o meu cursor. Certinho, pessoal? Tá? Então, até se eu vier aqui embaixo, né, ele vai aparecer onde que ele está aqui no toolbox, né? Que seria na função de ferramentas de análise espacial, ferramenta de extração, certo? E aqui a Extract by Mask. Então, a gente pode clicar, certo? Ele vai abrir uma janela para a gente. E aqui, justamente, a gente vai ter aquela noção do todo pela parte, que eu havia comentado com vocês. Então, primeiro todo, né? Qual que é o todo? O todo é a imagem. E ele já está, como é a opção Extract by Mask, só se aplica para a imagem, né? Para arquivo do tipo raster, matriz. Então, ele já até apareceu aqui, ó, uso NAP mosaico. É só essa opção que ele tem. Se a gente verificar aqui, ó, o resto é tudo vetor aqui, ó. Só esse ele tem de imagem, por isso que apareceu só ele. Podemos dar OK. Ele está aqui ainda processando. Espera aí. Isso, agora foi. Então tem que clicar em cima dele para ele poder habilitar aqui, tá? E a parte, certo? Ele aqui pode ser tanto um vetor quanto um raster, né? Tanto um raster quanto uma feature, né? Um vetor. Então, qual que é a parte? A parte é o polígono da app, ok? Então, seria justamente esse nascente app50 aqui, ó, que a gente já tem, tá? E aí, a gente pode escolher a pasta, né, para a nossa análise. Vamos aqui, a gente pode imagem classificada. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, conflito, uso, né? Porque o arquivo ele vem derivado do uso, né? Uso, underline, conflito, app, certo? Se quiser também pode dar um underline aqui, tranquilo. Pode dar save, vamos ver o que ele deu aqui pra gente de erro. É questão do tamanho, né? Então, não pode ser maior que 13 caracteres. Ok, então vamos trocar aqui, ó. Então, vamos tirar confli, né? Vamos ver se vai dar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos ver se ele vai aceitar. Você aceitou. Beleza. Então, aí a gente tem o todo, que é a imagem classificada, pela parte, a máscara da app. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos lá, ok. Ele vai fazer aqui o recorte para a gente. Olha só, pessoal, ele fez. Vou fechar aqui então essa janela. Vou fechar essa aqui também. Olha que interessante, pessoal, ele fez. Tá? Ah, mas aí ele ficou só com essa... Aqui a gente tem 7 classes, e aqui ele colocou só a classe 2, 3, 4, 5 e 7, né? Que seria mata, seria 3 solo exposto, a classe 4, olha só que ele até categoriza, né? O 4 a pastagem, o 5 seria urbano, e o 7 talvez a silvicultura, né? Por que não colocou para os outros? Porque não deu overlay com os outros, né? Não estava contida dentro aqui dessa intersecção da área de preservação permanente
com os outros, né? Então, o que acontece? Aí se eu tiro aqui, ó, olha só, tá feito, né? Ah, professor, mas tá essa cor estranha aqui, né? Olha, a gente pode mudar, nada impede. Deixa eu ver aqui se tem um mecanismo que a gente faz aqui que a gente consegue deixar automaticamente com essas classes aqui. Vamos ver se vai dar certo. Se não, a gente muda manualmente. Não há problema nenhum nisso. Vamos tentar a primeira possibilidade. Então, vou clicar aqui com o botão direito. Vou vir aqui nas propriedades. Vou vir aqui na simbologia. Ok? E na simbologia eu posso vir nessa pastinha. Ele está falando para importar a questão desse layout aqui que a gente já estava vendo, né? Vamos ver se ele vai dar certo, ó. Apareceu aqui a hora que eu clico a pastinha, é o único que a gente tem aqui, aliás, uso NEP Mosaic, é o mesmo desse aqui, ó, né? Quer importar essa simbologia? Ó, tá falando, vamos ver se vai dar certo. Ele apareceu essa simbologia aqui, mas vai ser para mais ou menos o que ele já tem, né? Vamos ver aqui se vai dar certo. Ver aqui. Olha só, pessoal, ele fez, ó. Ele fez sim, ó. Parece que ele desapareceu aqui, né? Mas a hora que eu tiro, ó, olha só a questão da máscara, que interessante, ó. Ó, tá vendo, ó? Né? Ficou bem interessante mesmo, ficou bem legal. Inclusive, até se eu habilito aqui, ó, o polígono, né, da nascente. Posso pôr aqui, por exemplo, um preto. Vamos ver aqui como que ele vai ficar. Olha só. Ele tem todas as áreas de uso de conflito que a gente aparece na imagem. Olha que interessante, pessoal. Tá? Aqui ele colocou todas as classes, mas a hora que a gente for fazer a quantificação, isso a gente já vai fazer agora, já vai aparecer. Mas antes eu vou até adicionar aqui o basemap, tá? Que isso pode até ajudar a gente também na questão da gente enxergar, né, o que é uma área de conflito, tá? Então vamos lá, ele vai demorar um pouquinho para carregar, né, que é sempre assim. Então, pessoal, olha só que interessante o produto que a gente obteve, né, para a nossa análise. A gente pode até, por exemplo, colocar uma transparência. Se eu clicar com o botão direito, né, a gente pode vir aqui no display. A gente pode pôr aqui, por exemplo, uma transparência de uns 70%. Né? Olha só, né, a gente pode ver mais ou menos a questão das áreas mais críticas em relação à área de preservação permanente, levando em consideração a questão do uso e cobertura da terra, né? Então, olha só que interessante que a gente pode ter, né? Vamos ver aqui, é coisa para a gente ficar mexendo, né? Vou trocar aqui então por 50, né? Olha só, tá vendo? Ó? E são essas áreas que estão em vermelho, são as áreas assim que demandam mais atenção, né, do ponto de vista de possibilidades de impactos, né, até da gente atribuir uma questão de alta vulnerabilidade para essas áreas que precisam ser visitadas, né? Então, o que será que está acontecendo aqui que está com essa área em vermelho, né, com esse solo exposto? Então, também com essa área de pastagem que a gente tem aqui, se vocês observarem, né, dentro da área dentro do conflito da PP. Por quê, pessoal? O que acontece? É o que eu falei para vocês até no outro vídeo, né, a questão até da legislação. Dentro desse polígono, né, que a gente cortou a imagem de uso e cobertura, a única coisa que tinha que estar aqui dentro, né, de acordo com a legislação, é mata nativa. Então, se a gente perceber, não é a mata nativa que está predominando aqui. A gente tem a classe do urbano, né, que muito provavelmente, né, se a gente visitar essa área, esse córrego foi retificado, e retificar, né, drenagem, córregos, é uma das principais causas, né, para a gente ter um desequilíbrio do ponto de vista do balanço energético de drenagem, né, que pode favorecer aí a questões relacionadas a enchentes, inundações. Então, isso tem que
Isso tem que ser visto com um certo cuidado, tá? Ao mesmo tempo, para essas áreas mais periurbanas aqui, parece que a gente tem uma proteção interessante, né? Até para a área de mata, mas que na verdade era para estar tudo com mata, né? Se fosse seguir a legislação. Essa outra região aqui também está bem protegida do ponto de vista da mata nativa, e regiões que estão em vermelho aqui que devem ser visitadas, né? Com a imagem que a gente classificou. Aqui eu coloquei só o base map, né? A gente não usou o base map para fazer o uso e cobertura, mas é interessante para a gente ter uma noção da área, né? Até por ser uma imagem de mais alta resolução, né? Nos possibilita aí a gente ter uma visão mais panorâmica da área, né? Certo? Muito bem. Então vamos quantificar essa área, pessoal, para a gente terminar o nosso exercício. Muito bem, eu posso até desabilitar aqui nosso base map e voltar aqui até para o arquivo poder carregar melhor. A questão da área urbana, né? Então vamos quantificar aqui a questão das áreas, né, que estão em conflito. Muito bem. Tá? Ele aproveitou algumas áreas que já estavam aqui do outro arquivo, né? Deixa eu aproveitar até para esse primeiro, que esses aqui eu vou deletar. Deletar. Certo, vamos ver aqui uma coisa. Ele está falando para a gente que as classes 2, 3, 4, 5, 7 possuem essas áreas aqui. Vamos ver se talvez ele já até tenha calculado a área, hein? Isso aqui é importante para a gente. A gente nem vai precisar, talvez a gente nem precise calcular novamente a área. Vamos ver. Então, se a classe 0, né, que seria o corpo hídrico, tiver diferente dessa área para esse arquivo, para esse outro, significa que é muito provável que ele já tenha calculado aqui, ó, a gente já tem um cálculo da área, certo? Ele já assumiu, mas vamos verificar com calma isso aqui. Então, vou fechar. Então, quanto que eu falei que era a área 0 aqui? Vamos olhar de novo, espera aí. Aqui ele está falando que o 0, né, que seria a classe 2, na verdade, né? A classe 2, o Raul de 0 a 4, mas o valor é referente ao 2. 2 é mata nativa, certo? Ele está falando para a gente que está com 4.805 pixels e que calculou aqui em quilômetros quadrados 164 quilômetros quadrados. Vamos verificar aqui. Vamos ver se está certo. Se não tiver, a gente calcula de novo, tá? Porque às vezes ele faz errado. Então, 2, que seria mata para a área de conflito, 164. Vamos ver aqui. Esse aqui é o total. Esse aqui é aquele arquivo que está o total. Tá? Então, 164, classe 2. Realmente, acho que ele não calculou, não. Então, a gente teria que calcular novamente. Olha o que ele fez. Ele só copiou uma tabela para outra, né? Então, ele não fez o cálculo automático, não. Ó, tá vendo? Por isso que é interessante e importante a gente verificar. Tá, pessoal? Então, eu vou fechar aqui. Eu vou abrir aqui. Então, aqui, na verdade, ele está falando a área total. Ele está dando a área total. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar aqui, ó, adicionar um campo chamado área underline conflito, certo? Que é a área que só está compreendida dentro do polígono da PP. Isso nós chamamos de conflito, tá? É claro, né, que mata não é conflito, mas eu digo para a gente poder calcular a quantidade de classes de uso e cobertura que estão dentro da PP. E aí a mata nativa, né, também está lá dentro. E a mata, evidentemente, que não é conflito, mas vai ser o nome dessa tabela aqui para a gente, né? Então, a gente vem também aqui num dado do tipo float. Antes disso, a gente pode deixar aqui qual que é a unidade de medida, né, que a gente vai calcular. Seria o quilômetro quadrado. Então, a gente vem aqui,
e coloca em float, certo? Área, conflito, quilômetros quadrados. Tá? Ou área pp também. Tudo bem? Dá também para colocar. Que esse aqui é o área total, né? Esses dois são área total. A gente está querendo a área dentro da pp. Então, nós chamamos de conflito. Ok. Certo? Área conflito é inválido porque está muito longo. Então, ele está querendo diminuir. Bom, então não. A gente, na verdade, a gente pode diminuir aqui. Então, se a gente falar que é a área dentro da pp, também dá. Ó. Tá? Área app km2. Certo? De uso, né? Área... vamos ver aqui, seria uso. Área app quilômetros quadrados. Tudo bem, vamos lá. Fez. Ok, colocou. Vamos colocar o outro agora. Adicionar dados. Área, underline, app, underline, HA, que é de quilômetros quadrados. E aqui a gente vai colocar float também. Ok? Muito bem. E aí a gente vai vir do mesmo modo. Ó. A gente clica com o botão direito, em cima aqui dessa primeira tabela do quilômetro quadrado. Field Calculator, certo? Pode dar o sim aqui. E aí é o seguinte, ó, a área de app, que seria o nosso conflito em quilômetros quadrados, seria o count, tá? Que a gente tem esse count já recortado. Count vezes, quanto é 8 vezes 8, pessoal? Mesma coisa, né? 64 dividido por 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talvez dê um número bem decimal aqui, né? Talvez para essa escala seja até mais interessante o dado em hectare, né? Mas vamos ver aqui que ele vai apresentar para a gente. Então, ok. Ó, exatamente, ele deu um dado bem decimal para a gente em questão da área de conflito. Tá? E aqui a gente pode calcular também em hectares. Então, clico com o botão direito, Field Calculator. Então, a gente vem aqui, em vez de 1 milhão, a gente vai colocar 0, 10, né? 1, 2, 3. Vai ficar 10 mil, certo? E aí a gente vai ter a área de conflito de app em hectares, ok? Qual que é a área total que a gente tem aqui? Qual que é a área total da drenagem que a gente está utilizando? É a soma, né? Seria a soma de tudo isso. Então, como que a gente calcula a soma, pessoal? A gente pode clicar aqui, por exemplo, se for em quilômetros quadrados, a gente pode clicar com o botão direito, pode vir aqui em Statistics. Olha só. E aí a soma em quilômetros quadrados seria, então, total, né, da área da app de 0,70, 60, 48 quilômetros quadrados. Da mesma forma, se eu clico aqui, ó, eu clico com o botão direito, venho aqui em Statistics, ó, ele vai dar a área em hectares, na nossa área total da área de preservação permanente, que vai ser 70,604, aqui, ó, 60, 48, tá? Então a gente já tem esse dado. Certo, muito bem. O que significa isso então, gente? Significa o seguinte, significa que a classe 2, ó, eu posso pegar e colocar, posso adicionar mais uma tabela aqui, ó. Venho aqui, adicionar campo, vou colocar aqui classes, certo? Eu posso colocar aqui um dado do tipo texto aqui, ó, tá? Classes. Muito bem. O 2, lembra, ó, o valor 2 deu esse valor aqui da área total para a gente, área no conflito de app, mas a que equivale a classe 2? Se a gente olhar aqui no total, ó, vai dar aqui, ó, qual que é o 2? Mata nativa. Então a gente pode colocar mata. A gente tem que antes disso, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fazer o seguinte aqui, ó. A gente tem que vir no nosso editor e habilitar a edição para a gente poder editar essa tabela de atributos, né? Então a gente vem aqui no nosso editor, inicia edição,
vem aqui no arquivo uso conflito app, ó, uso conflito app, tá vendo? E a gente põe OK. Colocou OK, continue, e aí a gente pode vir aqui, por exemplo, novamente com o botão direito, vamos abrir a nossa tabela de atributos, e aí aqui equivale a classe 2. O que equivale? Equivale a mata nativa, correto? Então, muito bem. Então, mata nativa. Vamos ver se ele vai deixar colocar com espaço. Deixou, porque é um atributo de texto, né? Então, é tranquilo. Vamos ver qual que é a próxima classe, né? Que ele fala para a gente aqui. Seria a classe 3. Então, a 3 seria solo exposto. A gente já pode colocar aqui solo exposto. Muito bem. Vamos ver qual que é a próxima aqui. A classe 4. Classe 4 seria, olha aqui, pastagem, ó, tá vendo? Seria pastagem, né? Que ele tá falando aqui do valo, ó. 2, 3, 4. Então, pastagem. Pastagem. Ok? Ok, pessoal. Ok, então colocamos aqui a pastagem, tá? Que seria 4. Então a gente tem então aqui a classe 5. A classe 5 seria então urbano, ok? E vamos ver qual que é a última classe aqui que ele tá, que seria um conflito. Menor conflito, aliás, né? Seria a classe 7, que é a silvicultura, é a última classe, ok? Vamos lá. Silvicultura. Tá, então vamos nos debruçar em torno desse dado aqui, né? Vamos aprofundar um pouco a nossa análise. Então vamos ver aqui o que dá para a gente inferir aqui, pessoal. Vou até colocar aqui, né, desse modo aqui para vocês. Vamos lá. Então, análise, né? Análise das áreas de conflito em app, ok? Ou seja, em desacordo com o código florestal. Certo, muito bem. Qual que é a área total do nosso app aqui, na nossa análise? Área total. Vamos lá. Quanto que tinha calculado? Era... acho que era 0,7, né, em quilômetros quadrados, deu 0, até a terceira casa decimal, é bem válido para a gente trabalhar. Então, aqui, ó, 0,706, né, área total da app, 0,706 quilômetros quadrados, tá? Ou, se a gente calcular em hectares, é só 2 casas decimais, né? Então vai dar, só para a gente conferir certinho, para não errar, né? Aqui vem aqui na área, né, da app, clica com o botão direito, vem aqui nas estatísticas, soma 70,604. Então vamos lá. 70,604 hectares. Muito bem. Agora vamos lá para as áreas de conflito, né? Classes, né? Classes de uso da terra, né, dentro da área de PP. APP seria então um conflito. Se a gente pegar todas as classes, né? Então vamos lá. Se fosse a soma de todas as classes, na verdade a gente subtrai. A gente pode até colocar a mata nativa aqui, ó, mas ela não vai ser considerada. Então vamos colocar aqui, por exemplo, mata nativa, igual a gente colocou lá na tabela. 30,752 hectares. Certo? Seriam as classes. O conflito ele começaria aqui, na verdade, ó. Vocês concordam? Né? O conflito ele viria aqui, ó. Tá? Então vou dar
Então, vou até tirar esse conflito daqui, ó, tá? Depois a gente vai derivar essa área do conflito. A mata nativa, 30,752, solo exposto. Quanto que é? 4,896, né? Vou até colocar aqui para não precisar repetir, né, o hectares, tá? Eu vou tirar esse aqui então, ó, para não ficar redundante, certo? Solo exposto, pastagem. Pastagem vai dar 24,588. Ok. Vamos continuar aqui. Pastagem, agora urbano, né? O alho urbano também. Vai dar 10,310 ou 31, certo? E por último, silvicultura. Silvicultura que vai dar aqui então 0,057, tá? Muito bem. Então, essas são as classes de uso, né? Sendo que o total é 70,604. Qual que é a área de conflito, pessoal? É o que não é mata nativa. Então, aqui seria a partir do solo exposto, ó. Tá vendo? Conflito, né? Ou desacordo. Aqui também conflito, certo? Conflito, ok? E aqui também conflito. Conflito em APP, tá? Conflito em APP, tá? E aí, quanto que vai ser a área do conflito? A gente pode calcular, né? Daria tranquilo para calcular. Então, a área é o que interessa para a gente, inclusive, aqui, né? Inclusive, isso pode ser utilizado até no ponto de vista de uma análise multitemporal, né? Tantas vezes eu falo de análise multitemporal, pode ser muito bem aplicada aqui, né? Ou seja, antes, né, da legislação florestal, depois, né, de 5 anos para trás, 10 anos, 20 anos, né, se a gente tem uma melhora ou se a gente tem uma piora, dá para a gente fazer um trabalho assim, de evolução. Então, fica bem interessante, né? Então, área de conflito em APP, né? Vamos colocar área total, né? Área total de conflito em APP. Quanto que dá? Vai ser essa soma, né, gente? Então, a gente pode até habilitar aqui a calculadora. E aí fica fácil. A gente, na verdade, não precisa somar tudo isso aqui, ó. A gente faz com uma lógica, ó. Qual que é a área total, pessoal? 70,604. Tá? Qual que é a única classe que não é conflito aqui? A mata nativa. Então, a gente vai subtrair de 30,752. Aí, ó. É essa soma aqui, ó. É a soma do solo exposto, da pastagem, do urbano e da silvicultura, tá? Então, vai dar 39,852. 39,852. Aqui, ó. O quê? Hectares. Tá? Essa aqui é a nossa informação, então, de valor para a nossa análise. Tá? Para ver o quanto que está de realmente, né, em desacordo com a legislação. E é importante, né, então, aí, quando a gente ter esses dados no nosso relatório, no nosso TCC, né, na nossa iniciação científica, além desse dado total, a gente pode, como eu falei, comparar, né, com outros anos anteriores,
E a gente se debruçar em cima, por exemplo, dessas outras áreas aqui, ó, né, que estão em conflito, e aí, por exemplo, pastagem, né? É a área que é a classe que mais está em desacordo aqui com o nosso mapa. Então, por exemplo, eu tiro aqui, ó, e aí é interessante até a gente retornar aqui para a nossa análise, né? Então, uma visita para essa classe tem tanto esse problema, né, como a questão do conflito com a área de pastagem, mas também com conflito com o solo exposto, né? Aí vai, né, e faz algumas fotos, né, algumas incursões em campo, elabora um laudo, elabora um relatório, né, e tenta explicar por que a gente tem tanto problema aqui com o conflito da área urbana. Ele é evidente, né? Muito provavelmente a gente tem uma questão de retificação, né, de curso d'água aqui, né, que ocorreu. Então, é algo preocupante também. Mas também pode visitar as áreas que estão em acordo, né, para a gente fazer um contraponto, né, para ver como que seria a questão de uma proteção efetiva. E é isso, tá bom, pessoal? Aí o layout vocês podem fazer, né, com o material que a gente já tem, né, com o que eu já passei para vocês, tá? E é isso, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é uma ferramenta aí né, de interpretação, né, de análise de dados ambientais bem importante, muito interessante, importante, valioso aí para a questão da gestão territorial, né, principalmente aí para questões ligadas a impactos ambientais, certo? A questão aí das análises APP, certo? Muito útil aí para prefeituras, né, e órgãos ligados aí à legislação ambiental, tá? Em comum acordo aí com as questões da legislação do Código Florestal, tá? Mas que também podem servir para outras análises, a questão de você utilizar buffers, né? Proximidades, recortes, né? É a questão do pensamento espacial. Tá? Você, como que obtém? Não é um simples apertar de botões, é pensar, né, o que vem primeiro para depois você cortar, né, qual que é o arquivo que vem primeiro, o todo pela parte, e aí vocês começam, né, a ter uma cognição do ponto de vista espacial mesmo, né, para poder fazer uma análise mais acurada, tá? Então, para a área de estudo, como eu disse, né, tem bastante valor, né? Então, a questão de, né, vou repetir, fazer incursões na área e colocar fotos aqui, né, por exemplo, num mapa, para ver o que está acontecendo, e fazer a descrição, né, e propor medidas mitigadoras para que a gente tenha a reversão de um quadro como esse, né? Ou seja, uma região com uma área de proteção permanente do ponto de vista urbano, com fragilidades, né? Bem pouco protegido. Quais são os problemas que a gente pode ter aí? A gente pode ter erosão, pode ter assoreamento, né? Diminuição da mata nativa, né? Então a gente tem perda aí da biodiversidade, do fluxo gênico, problemas com inundação, né? Com enchentes, tá? Acho que eu falei, talvez até esteja repetindo, questão de erosão, principalmente erosão hídrica laminar, mas sobretudo, né, a laminar a gente tem no ponto de vista rural, mas a linear a gente tem muita questão de solapamento, né, de áreas de drenagem em córregos que foram retificados, né? Então, questão aqueles buracões, né, que se abrem nas ruas, né? Então é fruto aí de você acabar fazendo intervenções, né, equivocadas na questão da drenagem, e aí isso pode acarretar muito problema, tá bom? Por isso que essa análise aqui também ela é muito importante, tá? Recomendo também, né, que além desse tipo de análise, você pode fazer também análise em bacias hidrográficas, tá? Que eu peguei só alguns córregos, mas trabalhar com bacia, com recorte, bacia rural, bacia que tenha classe de uso urbano e rural ao mesmo tempo, tá?
bacias que têm as suas águas que vertam, por exemplo, para grandes reservatórios, como é o Lago de Furnas, também é bem interessante, né? E essas informações, sem dúvida, estão contidas dentro da carta topográfica, né? Para vocês analisarem qual drenagem, qual área de estudo é interessante para se trabalhar, ok? E o importante é vocês conhecerem, de fato, a área de estudo. Tá? É o mais importante de tudo, é ter uma relação intrínseca, né, com a área de estudo e conhecer, tá? Para você aí ter inferências, conhecimento de causa, saber onde visitar e saber o que analisar, qual resposta você quer buscar com a análise que você está realizando. Tá joia, pessoal? Então, agradeço mais uma vez, eu fico aqui à disposição do que vocês precisarem e eu espero que vocês tenham realmente gostado aqui dos procedimentos que a gente fez em relação à questão aqui do conflito das áreas de preservação permanente, tá? Aliado aí a mapas de uso e cobertura da terra, tá bom, pessoal? Muito obrigado e forte abraço a todos e todas.